Fortunas do Private Equity movendo mercados, no Terraço Cast de número 462. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da tarde de 25 de fevereiro de 2025, em um dia em que o petróleo do Texas está abaixo de $70, nesse exato momento 68,80, uma queda de mais de 2,60 em um mesmo dia, após ter batido $130 no momento mais agudo da guerra da Ucrânia, dessa vez falando de Santa Cruz do Rio Pardo, também no interior de São Paulo, para o episódio 462, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E estão comigo neste episódio pré-carnaval, elas da seguinte dupla dinâmica. E aí, Fernanda Pérez de Melo. Olá, meus queridos terraceiros, eu espero que essa semana vocês não enjoem da minha voz, porque estamos aqui para falar de dois temas muito interessantes. E aí, bora? Isso mesmo, siga a Fefa em dose dupla nesse episódio. Fala, Raquel de Sá. Alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que segue aqui, né, semanalmente com vocês, aqui religiosamente, para trazer aquela previsão do tempo. Então vamos lá, gente. Qual é a previsão do tempo para essa semana? Muito calor. É muito calor. É muito calor. É isso, gente. Eu peço desculpas aqui. De fato, culpa minha nessa onda de calor, de tanto que eu enchi o saco de São Pedro pra dizer que, né, que era verão, que eu precisava de calor e blá, blá, blá. Estou um pouco arrependida? Estou. Né? Peço desculpas a vocês, a cada um de vocês que está fritando nesse momento, né? Que de fato, independente de onde você esteja no Brasil, eu tenho certeza que você está fritando. A não ser que você não esteja no Brasil, né? Pode ser que você não esteja fritando mesmo, pode ser que você esteja passando muito frio como lá nos Estados Unidos, né? Mas, se você está assim como eu e as minhas maravilhosas companheiras de podcast, que aliás, fica aqui o meu olá para Rei e para Fê, né? Se você tiver como nós aqui pelo Brasil, e como Caio Augusto, que eu sei que está no interior em Ourinhos. Jesus, Caio Augusto, deve estar muito quente aí, viu? Olha, já vai a minha extensão de desculpas aqui, viu? É tudo culpa minha. Calor tá basicamente sendo a única previsão da mulher do tempo sem tempo. Tomara que ela peça um cadinho de chuva, tá complicado. Com ar-condicionado de funcionário do mês, e pelo visto será também do ano, vamos ao 462. Fernanda, 61 bilhões de dólares que se movimentam em Wall Street agora estão mudando o ranking de mais ricos. Conte mais sobre isso. Bom, para muita gente, quando a gente fala de grandes bilionários do mercado financeiro, a imagem que vem à cabeça é de investidores de hedge funds, de magnatas de private equity, de executivos de bancos de investimento. São os nomes que mais aparecem nas capas de revistas, que influenciam os mercados. Mas, se eu te dissesse que alguns dos investidores mais ricos do mundo não são necessariamente nesse perfil mais clássico, que na verdade uma boa parte da nova fortuna vem de uma estratégia bem menos glamurosa, digamos assim. Bom, essa é a história de hoje da Jennifer Moses, que está indo por um outro caminho. A sua fortuna, que é avaliada em mais de $1 bilhão, não veio de apostas arriscadas em ações, em aquisições alavancadas. Ela se tornou bilionária estruturando fundos de crédito privado, que é um segmento que tem crescido de forma impressionante nos últimos anos. Mas o que exatamente são esses fundos, né? Por que eles estão criando novos bilionários? O crédito privado, na prática, significa que as empresas estão tomando dinheiro emprestado fora do sistema bancário. Ou seja, ao invés de ir bater na porta de um banco, a empresa que quer crescer, que quer expandir o seu negócio, busca investidores institucionais e fundos especializados para levantar esse capital. Esse mercado explodiu nos últimos anos porque, com juros mais altos e regulamentações cada vez mais rígidas, muitos bancos reduziram o apetite para conceder crédito. Então, quem entrou nesse vácuo foram os fundos como o da Jennifer Moses. A trajetória da Jennifer não foi de muito glamour, assim. Ela é formada em economia, começou a sua carreira no Goldman Sachs, mas logo ela percebeu que os retornos previsíveis e estáveis do crédito poderiam ser
a chave para algo muito maior. Ela fundou a sua própria gestora no início dos anos 2000, focou num nicho que na época ainda não chamava tanta atenção, que era de crédito para as empresas de médio porte. E aí, enquanto muitos fundos buscavam grandes companhias, ela entendeu que havia essa demanda gigantesca de empresas menores que precisavam de financiamento, mas não tinham acesso fácil ao mercado de capitais. Então, o grande salto aconteceu depois da crise de 2008. Com os bancos restringindo ainda mais os empréstimos, os fundos de crédito privado começaram a ganhar protagonismo. Então, a estratégia foi muito simples. Oferecer crédito para esses negócios que eram ignorados pelos bancos, mas tinham operações lucrativas e geravam um fluxo de caixa suficiente para pagar as dívidas. E aí, em pouco tempo, a gestora dela passou a administrar bilhões de dólares e atraiu grandes investidores institucionais, como fundos de pensão e seguradoras. Hoje, os fundos de crédito privado gerenciam mais de $1 trilhão no mundo todo. As empresas preferem essa forma de financiamento porque é mais flexível e menos burocrática do que um empréstimo bancário. E, para os investidores, os retornos costumam ser mais previsíveis do que o de ações, né? Além de oferecer menos volatilidade. O sucesso desse modelo fez com que as gestoras, como a da Jennifer Moses, entrassem definitivamente no radar de Wall Street. O crescimento acelerado desses fundos de crédito privado ainda gera alguns questionamentos, por exemplo, até que ponto esse modelo pode substituir o papel tradicional dos bancos? Esse risco de inadimplência da empresa que está emitindo essa dívida, como que isso está sendo estimado? Algumas gestoras têm enfrentado dificuldade com esse tipo de calote. Aqui no Brasil, se a gente fosse criar um paralelo, seria investir em CRI, CRA e debenture, sabe? Então, é um mercado que existe o risco de calote do emissor, né, desse crédito privado, mas o mercado segue otimista. Para muitos analistas, o crédito privado ainda tem muito espaço para crescer, especialmente num cenário onde as taxas de juros tendem a cair, e isso poderia incentivar mais as empresas a buscarem esse tipo de financiamento. Se antes os grandes nomes do mercado financeiro estavam associados ali aos hedge funds, aos bancos de investimento, a ascensão de novos bilionários como a Jennifer Moses mostra que o jogo vem mudando, especialmente pelo movimento dos juros. O crédito privado se consolidou como um dos segmentos mais lucrativos da indústria financeira e, pelo que tudo indica, é uma nova onda de riqueza que está só no começo. A grande diferença entre o que se passa com o crédito regular e o private equity está no fato de que, nesse segundo caso, as informações não estão tão disponíveis assim. E no final das contas, isso abre maiores oportunidades para arbitrar e trazer maiores ganhos. Se tudo isso pareceu um financês meio complicado e distante da realidade, vamos pensar em um exemplo que facilita a compreensão. Pense nas seguintes duas empresas fictícias, ABC e XPTO, sendo que a ABC está na Bolsa de Nova York e a XPTO é uma empresa também grande, mas sem capital aberto. A empresa de capital aberto, a ABC aqui no caso, por obrigação de legislações e regras que precisa seguir, coloca disponível para o mercado uma porção de informações atualizadas de tempos em tempos e, por estar na bolsa, a cotação de suas ações varia o tempo todo que o mercado estiver aberto. Já a empresa de capital fechado, mesmo grande, no caso a XPTO, né, a empresa fictícia aqui desse exemplo, não tem a mesma obrigação de disponibilizar tais informações. E no final das contas, isso significa que, por um lado, isso dificulta que essa empresa consiga acessar crédito, mas por outro lado, se houver alguma grande oportunidade por ali, só vai ficar sabendo quem for sócio dessa empresa ou quem tiver proximidade o suficiente. E é justamente essa proximidade em nível suficiente que esses fundos de crédito privado têm. O risco pode até ser maior pela dificuldade de confirmar as premissas, já que, de novo, os dados financeiros dessas empresas não são tão facilmente encontrados quanto os das empresas de capital aberto. Mas o retorno tem não apenas compensado, como trazido à tona uma série de novos bilionários. E aí, você embarcaria nessa? Investiria em fundos que vão nessa mesma direção?
Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Saiba por onde nos encontrar independente da rede, é só dar uma olhadinha no link que está na descrição desse episódio. Raquel, as pesquisas mais recentes indicam uma queda notável na aprovação e alta forte na reprovação de Lula 3. O que pode ser encaminhado a partir disso? Olha, agora que a gente vai ter que discutir, a culpa é de quem aqui? É sobre a queda de popularidade, né, do presidente Lula. Então, teve uma pesquisa do Datafolha, né, que foi divulgada há uns 10 dias, né, foi no dia 14, ela mostrou que 24% dos eleitores aprovam o governo. Então, o governo tem aquela, né, taxa de aprovação, que é quem aprova totalmente ali, em 24%, e 41% reprovam. Né, segundo o próprio Datafolha, a própria pesquisa, esse é o pior nível de aprovação em todos os 3 mandatos do presidente. Então, é a pior aprovação, ou seja, de 24%, e a maior reprovação. Então, o nível de reprovação do presidente Lula nunca chegou a tanto, né, a tão alto. E aí, a gente começa a pensar, né, por quê? Né, por que isso tá, enfim, o que isso está refletindo? Eu acho que aqui, claro, tentando tirar... tentando não trazer nenhum viés aqui, né, enfim, de predileção, e trazendo mais uma análise mesmo quando a gente olha para os dados e a análise trazendo a ciência política, botando meu chapéuzinho aqui de cientista política, né. Por quê? Porque quando a gente vê quedas de popularidade, independente do que a gente acha, a minha opinião, Raquel, etc., elas têm uma explicação, né. Normalmente aconteceu alguma crise, ou, por exemplo, tem uma guerra, ou a gente está vendo alguma coisa na economia, né? E aí o que a gente vê, tem alguns fatores que podem ter contribuído para esse cenário. Né? Um deles foi a crise ali envolvendo a história do Pix, né? De que, enfim, saiu não sei para quem lembra, né? Foi naquele mês infinito de janeiro, né? Porque janeiro tem 79 milhares de dias e fevereiro tem 3 minutos, né? Basicamente assim que a gente divide os primeiros 2 meses do ano. Então, 1 milhão de anos seguido por 3 minutos. Mas enfim, teve ali em janeiro, né, toda aquela confusão com o Pix, que saiu a portaria da Receita Federal, dizendo que as instituições financeiras iam ser obrigadas a passar informações, né, sobre toda vez que a pessoa fizesse transações acima de 5 mil reais. E aí tinha aquela preocupação de, não empreste seu cartão para alguém, né, não fique fazendo transações para os outros, porque isso vai aumentar o seu limite. Aí começou um monte de fake news, e a maior fake news era de que o Pix ia passar a ser cobrado. E essa história, né, a gente sabe como notícia voa, né, e o Pix, quando fala de Pix, isso mexe no bolso de todo mundo hoje, né, porque o Pix, hoje ele é usado por grande parte dos brasileiros, né, então começou a se falar que o Pix ia ser cobrado e pronto, foi um Deus nos acuda, né, então foi uma crise forte, né, isso acabou, obviamente, impactando, né, a popularidade do presidente, de que, ele queria, isso não aconteceu, né, nunca foi discutido taxar o Pix, e efetivamente também não mudou nada, né, o que aconteceu foi que o governo, ele voltou atrás, porque a comunicação foi tão atabalhoada, né, deu tanto, essa fake news cresceu tanto, que eles preferiram não mudar nada, mesmo que não tivesse nada a ver com tarifar o Pix, né, taxar o Pix. E aí, isso ajudou. O que mais ajudou para essa queda de popularidade, né? A gente também tem, uma inflação de alimentos que tá bastante pressionada, né? Então, como eu falei, para você que não ouviu o nosso último episódio, não sabe o que está acontecendo na inflação de alimentos, vai lá para o nosso episódio da semana passada, que eu destrincho, eu falo os detalhes, né, do último IPCA. Essa semana já tem até IPCA 15, aliás, né, que é aquele dia 15 ao dia 15, que já vai trazer provavelmente a volta do bônus de Itaipu, já vai estar mostrando ali aquela volta dos preços de energia que vão subir. Mas os preços de alimentos é o que a gente viu, que eu trouxe bastante no último episódio, né, que
deve seguir pressionado, a gente deve ter um novo choque de proteína nesse ano por conta de ciclo de pecuária, por conta de demanda global aquecida, né, por conta do ciclo no mundo todo também, né, então tem uma série de fatores aí exógenos, né, que acabam impactando o preço dos alimentos, e tem os fatores climáticos, né, também, que a gente deve ter, enfim, a gente teve aí questões mais sazonais ali, né, de muitas chuvas, muita seca em alguns lugares, outros lugares choveu muito, né, isso atrapalhou a produção de alguns alimentos, né, impactou. E isso pressiona o preço. Mas, é sazonal, acontece todo ano. Pois é. Mas quando a demanda tá aquecida, né, quando as pessoas estão com dinheiro, a gente sabe que uma coisa alimenta a outra, né, com perdão do trocadilho. E falando desse trocadilho, eu até lembrei que eu fiz esse mesmo trocadilho na semana passada, né. Então é isso, a gente já sabe aqui, você que é ouvinte do ErrazoCast, já sabe que a inflação de alimentos vai continuar bastante pressionada nos próximos meses por conta de questões climáticas e exógenas e também, né, por conta de uma economia que ainda está aquecida e, claro, por conta do fator câmbio, né? Então a gente teve aí uma melhora do nosso câmbio, um fortalecimento do real nos primeiros meses desse ano. Isso é positivo para a inflação, porque isso acaba pressionando menos a inflação. Já estava, grande parte das pessoas aí, dos analistas, já estava na conta, né? Com o dólar a 5,90, a 6 e não a 5,70. Isso ajuda a arrefecer um pouquinho. Mas não significa que os preços vão cair, né? Pode ser que eles subam um pouquinho mais devagar em algumas categorias, né? Por exemplo, bens industriais ali, que são bem impactados, ou até os alimentos. Mas por que eu tô do nada divergido do assunto? Não tava falando da popularidade? Pois é. Mas a inflação de alimentos, a inflação de uma maneira geral, né, tende a impactar bastante a popularidade dos incumbentes, né, de qualquer político, isso no mundo todo. E a inflação de alimentos ainda mais, né? Que a gente sabe que todo mundo, quando fala de economia, fala o preço subiu, o preço caiu, meu Deus, nunca esteve tão caro, e blá, 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 blá. Então isso tem muito a ver, né? Isso tá muito na boca do povo, isso impacta diretamente a popularidade, né? Enfim, de políticos ao redor do mundo, e aqui não é exceção. E quando a gente fala de inflação de alimentos, é ainda mais porque as pessoas sentem isso no dia a dia, sentem isso na pele, né? Tem que eventualmente trocar um alimento por outro, e o pessoal não gosta de fazer isso, obviamente, né? Você não quer ir lá querendo achar que você vai comprar a sua carninha pro seu churras e sair com um tofu, né? Não, acho que tofu é mais caro. Vai sair com alguma coisa aqui, pepino não tinha subido muito. Sai apenas com pepino, né? Então não é o que você quer. E a gente sabe que quando a inflação bate em bens, né, nesses bens essenciais, acaba impactando bastante a popularidade. Então esses foram dois fatores que, obviamente, impactaram a popularidade do presidente. E a gente também tem todo o contexto internacional, né, que, a gente teve a vitória do Trump, e aí aquela discussão de, se vai ter tarifa ou não no Brasil, né, o governo brasileiro não tomando muito posicionamento, isso pode contribuir um pouco. Bom, a própria elevação do dólar, que é um reflexo, né, que foi parte levada pelo movimento global, mas boa parte, né, sendo reflexo da incerteza política. E isso também, mesmo antes de chegar na inflação, quando a pessoa vê o dólar lá subindo, ela já sabe que isso é ruim, a viagem dela já fica mais longe na cabeça dela, mesmo que ela nem saiba o quanto ela está sendo impactada por essa taxa de câmbio. Então isso também é bastante, enfim, acaba certamente impactando na popularidade do presidente. E aí, qual que é o risco, né? Por que conforme a popularidade cai, aumenta o risco? Porque a gente pode ver procura, né, por parte do governo, tentativas de tentar recuperar essa popularidade. Como? Pode ser eventualmente por meio de novos programas, ou então, vocês estão reclamando aqui de inflação, né, isso que está atrapalhando, né? Então vamos fazer um controle de preço, por exemplo, né? Controle de preço que a gente sabe que é terrível na economia, que você controla, você só represa aí, depois você tem que soltar isso e sai pior na emenda do que o soneto, né? Ou seja, sai muito mais, acaba com essa inflação ela volta muito mais forte, né? A não ser que tenha uma explicação muito plausível, né, para esse controle de preços. Aí também tem, então isso seria um risco. O outro risco seria uma pressão muito forte sobre o Banco Central, para o Banco Central reduzir os juros. Por mais que isso não controle a inflação, isso reaceleraria bastante a atividade econômica, porque a gente já está vendo, né, a economia perdendo força. E isso também, né, deve estar já tocando na popularidade do presidente. Então, que a economia ainda está crescendo, ainda está aquecida, mas nem tanto, né? Começou a perder força ali na pontinha.
né? Então o desemprego começou a dar sinais de que vai se estabilizar um pouquinho mais para cima, né? Vai dar uma subidinha, não vai ficar nessa taxa abaixo do neutro. Então, assim, tem essa sensação geral de desaceleração que nós, economistas, sentimos mais aqui. Conseguimos provar que isso está acontecendo, né? Se isso está ou não, mas que, de fato, os dados têm mostrado. Mas os dados, eles são olhando para trás, né? Então, a gente está falando de dados de novembro, de dezembro. Então, agora, essa situação se intensificou, né? O crédito ficando um pouco mais escasso. Então, tudo isso é sentido, né? Pelas famílias, pelas pessoas. E aí pode haver o risco do governo, então, querer se meter demais na política monetária por baixo do Banco Central. Como eu falei aqui, lá no começo do ano, no primeiro episódio, eu não acho que isso é provável, né? Não acho que isso deva se concretizar, mas que a pressão vai haver, isso, né? A probabilidade é maior. E aí, enfim, né? Quanto mais pressão se vê, quanto mais inferência política se tem na política monetária, pior menor a credibilidade, e isso pode acabar afetando, né, justamente a efetividade da política monetária. Se ninguém acredita que o Banco Central vai seguir ali firme para trazer a inflação para a meta, isso efetivamente, né, acaba, enfim, sendo contaminado pelas expectativas que desancoram, né? Ninguém acredita em nada e tal, e aí vai colocando o aumento de preços, né, no seu próprio preço, e aquela história de profecia autorrealizável. E aí, então eu já falei de crédito aqui, né? Então o governo já tem conversado com os bancos, né, desse projeto. Eles estão contando muito com esse projeto de crédito consignado, de fazer o crédito consignado para também para trabalhadores do setor privado. Hoje é só para trabalhadores do setor público. Eles conseguem ter ali um empréstimo mais barato, porque o dinheiro vai direto, né? Então é descontado direto da folha de pagamentos. Quando você tem um trabalhador do setor privado, isso também, né, a gente tá falando aqui de trabalhador de CLT e tudo mais, mas o risco é maior, né, ele pode ser demitido, ele não tem a estabilidade que ele tem num cargo público, isso é o que faz com que esse crédito possa ser mais barato, né. Mas o consignado do trabalhador privado pode ser um boost ali, né, no mercado de crédito. Só que assim, você acabou de falar, pô, mas um boost, a economia não tá superaquecida? Sim, né, a economia mostrou sinais de superaquecimento, que não é bom, não é yay, super, não, é superaquecimento, no sentido, tipo, o seu computador fritando no sol, que é ruim, né, que ele quebra muitas vezes, ou dá pau, ou desliga, mas como, né, que a gente tá falando aqui, pô, o governo quer mais crédito? Pois é, porque, como eu falei, a gente começa a sentir os primeiros sinais de enfraquecimento, né, e esses primeiros sinais, muitos deles são sentidos no crédito. Então o governo quer garantir que isso não abale o consumo, né, o crescimento que está sendo muito, muito levado pelo lado do consumo das famílias, pela demanda ali, né, que a gente vê por conta de, né, famílias que tiveram aumento de renda real e etc. O outro risco são programas, né, elevar ainda mais os gastos. Pode ser que o governo ele não consiga aprovar, por exemplo, o programa que está sendo discutido lá no STF, né, não ache orçamento, mas eles podem, além de ter esse risco de, não, vamos mudar as regras, fazer do meu jeito e gastar ainda mais, tem o risco do parafiscal, né? Então, o parafiscal é aquele que é fora do orçamento. Então, aqueles fundos privados que a gente falou aqui uma vez, que joga dinheiro pra cá, joga dinheiro pra lá, aí tem a artimanha agora que eles estão vendo com os restos a pagar, que esse dinheiro aqui ele já passou pelo orçamento, que ele foi aprovado pro ano passado. Mas a gente não gastou, né? Nossa secretaria aqui não teve capacidade, a gente não conseguiu contratar, não gastamos, esse dinheiro sobrou, né? E aí, agora, o Congresso tá abrindo a porta para que o governo possa gastar esse dinheiro, mesmo depois dele já ter sido, né, colocado no orçamento e já tá como restos a pagar. Por que o Congresso quer isso? Porque tem lá dentro um monte de emenda parlamentar que eles não pagaram ano passado quando estava suspenso do STF. Então, olha só a bagunça, né? Então, tem ali também um risco de o governo usar de ferramentas parafiscais, então como, né, fundos públicos, como bancos públicos, né, como tudo isso aí para tentar elevar impulsionar a economia, mesmo impulsionar a economia e, portanto, a sua popularidade, né, mesmo que isso seja feito ali por fora do orçamento. E, claro, o risco que eu falei anteriormente, o risco fiscal direto, né, de se aumentar os gastos, isso aí, e se dando jeitinhos ali mesmo, né, sem ser o parafiscal, mesmo sendo o fiscal. Então, esses são os riscos, né, com a queda de popularidade vem os riscos. Toda a literatura de ciência política, ela mostra, né, que o objetivo do incumbente é ficar no poder. E aí, conforme chegam as eleições se aproximam, a probabilidade, né, de
a máquina pública, a probabilidade de a máquina pública, ou seja, o dinheiro, né, o fiscal, ser usado ali para, né, mesmo que indiretamente influenciar o resultado das eleições ou, né, melhorar a popularidade, isso acontece no mundo inteiro, né? Isso acontece no mundo inteiro. Então, acho que é uma realidade, né? Não é uma só no Brasil, mas o risco cresce. Não é o mundo inteiro que tem o nosso risco aqui, né? Que já tem o risco Brasil. Então, eu acho que, bom, como eu falei aqui, riscos, né, de naturezas diversas do governo, do Congresso, eu acho que assim, da classe política como um todo, tentando reganhar popularidade, né? E nós aqui, como sempre, aguardando as cenas dos próximos capítulos que virão, né, certamente conforme a gente vê as eleições se aproximarem. Pois elas estão longe, mas elas se aproximam. Sabe qual a melhor parte desse podcast ser ancorado sempre com um certo delay entre os áudios das analistas e a ancoragem em si? Sempre temos, dessa forma, dados atualizados. De lá para cá, desde o momento em que a Raquel enviou os áudios até o momento em que essa ancoragem está sendo realizada, tivemos mais uma pesquisa de análise de popularidade de Lula 3. Dessa vez uma pesquisa da CNT. Para fevereiro de 2025, a avaliação do governo está como negativa para 44% das pessoas, sendo que a positiva está em 29% e a regular está em 26%. Para se ter uma ideia, na rodada anterior, que foi em novembro de 2024, tínhamos visão positiva em 35%, regular em 32% e negativa em 31%. Mais uma pesquisa, então, que apontou para um forte aumento da rejeição de Lula 3. Novamente, verdade seja dita, o maior problema atual é a união entre um fator que independe de atuação de governo, desse e de qualquer outro, com outro fator que depende quase que exclusivamente de uma gestão governamental. O fator que independe do governo é o dos preços exógenos, ou seja, aqueles que variam para cima e para baixo com quase nenhuma conexão ao governo da ocasião. Por exemplo, por motivo da safra vir boa ou de dar uma quebra, ou pela produção da pecuária estar positiva ou estar com problemas. Já o que depende puramente de uma gestão, trazer ou não para a mesa mecanismos de suavização de ciclos econômicos. Calma que isso já vai fazer sentido. Sobre o primeiro ponto, o governo não pode fazer nada de tão relevante assim, além de esperar uma normalização entre oferta e demanda, o que pode demorar, mas acaba acontecendo em algum momento. Já sobre o segundo, o problema é que basicamente todo governo quer sempre dar notícias boas o tempo todo e torce para que as pessoas associem essas notícias boas à sua atuação. Mesmo com a economia crescendo mais do que o previsto nos últimos anos, o que rendeu até o assunto principal de um episódio recente aqui do TeaçoCast, Lula 3 bate na tecla de que, aspas, as pessoas não estão vendo como a gente está indo bem, fecha aspas, e, assim, segue colocando novos mecanismos de impulsionamento de gasto e consumo na mesa. Mais recentemente, por exemplo, até uma liberação de FGTS, que poderia impactar o PIB em 0,2%, segundo o levantamento da XP, começou a ser aventado. Sabe qual é o problema disso? Esse tipo de medida deveria ser utilizada em momento de suavizar uma queda no ciclo econômico, uma recessão. Falei que ia fazer sentido, né? E não quando as coisas estão indo razoavelmente bem. Na verdade, quando se faz isso quando as coisas estão aquecidas, há uma aproximação mesmo da fervura, e não de um teórico nirvana de crescimento infinito, porque isso não existe. Lula 3 passa uma vibe 2009, como se estivéssemos saindo de uma enorme crise global e a solução fosse estimular que o brasileiro se endivide e consuma para que a economia não pare. Só que o mundo é outro e o Brasil também. E desculpem a insistência, mas não é momento de ficar tentando acelerar a economia como se estivéssemos parados. Isso só vai acabar forçando a Selic para cima, já que alguém tem que trabalhar para fazer a inflação rumar para a meta de 3%, uma vez que o governo já jogou a toalha nesse assunto, como a gente já te contou em outro episódio recente deste mesmo podcast. E como a Raquel complementou hoje, ao dizer sobre as maracutaias contábeis de gastar 2 vezes e tudo mais, que estão sendo estudadas, realmente nenhum ajuste deve vir, nada de relevante deve ser colocado na mesa, e isso sinaliza que essa tentativa desesperada de fazer com que as pessoas associem boas notícias ao governo, buscando tentar recuperar essa popularidade positiva, por assim dizer, vão continuar cada vez mais intensas. Nessa corrida pela popularidade, quem vai seguir perdendo poder de compra, principalmente, será o dinheiro que utilizamos para transações do dia a dia no Brasil.
produção de conteúdos do Terraço Econômico está em traduzir, desmistificar e falar para ser entendido. Talvez isso tenha a ver com o seu negócio, que além de ser melhor comunicado, poderia estar sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço, se quiser saber mais sobre como o nosso negócio pode ajudar o seu. Fernanda, Mercado Livre estampou manchetes lá fora com seu resultado fora da curva. O que isso significa para a América Latina? Isso é realmente impressionante, porque o Mercado Livre encerrou o ano passado com resultados gigantescos, mostrando porque continua sendo uma das gigantes do e-commerce e uma das maiores fintechs da América Latina. No último trimestre, o Mercado Livre registrou um lucro recorde de 639 milhões de dólares, bem acima da previsão dos analistas, e uma receita de 6,1 bilhões de dólares. Esses números superaram muito as expectativas, levaram as ações a disparar até 14%, e esse desempenho positivo veio depois de um terceiro trimestre mais turbulento, que a empresa enfrentou uma queda na bolsa por causa de investimentos pesados em logística e crédito, mas agora, com um crescimento de 24% no valor das ações só nesse início de ano, o Mercado Livre parece ter conquistado a confiança do mercado. O CFO da empresa, o Martín de los Santos, afirmou que esse foi possivelmente o melhor ano da história do Mercado Livre, tanto em termos financeiros quanto operacionais. Esses números mostraram o tamanho do impacto que a empresa tem na América Latina em 2024. O lucro total chegou em 1,9 bilhão de dólares, com uma receita de 21 bilhões, um aumento de 38% em relação ao ano anterior. E mesmo que o volume bruto de mercadorias, ou seja, o total movimentado na plataforma, tenha ficado abaixo das projeções, o volume total de pagamentos processados atingiu 59 bilhões de dólares, em linha com as expectativas. Esse crescimento da fintech dentro do grupo também chamou a atenção. Aqui a gente falando do mercado pago dentro do grupo Mercado Livre. A carteira de crédito da empresa chegou a 6,6 bilhões de dólares, com destaque para os cartões de crédito, com o saldo que mais que dobrou em um ano. Além disso, os ativos sob gestão chegaram a 10 bilhões, mostrando a força do mercado pago como um dos principais players financeiros da América Latina. A base de dados também continua crescendo porque o número de compradores únicos ativos no Mercado Livre, no e-commerce, subiu para 67 milhões, enquanto os usuários mensais do Mercado Pago chegaram a 61 milhões. E tem mais. A empresa superou a marca de 100 milhões de compradores anuais, processando impressionantes 57 compras e 360 transações por segundo. Outro destaque foi a unidade de publicidade do Mercado Livre, que cresceu 41% e agora representa 2% do volume bruto de mercadorias. Ainda não é muito expressivo, mas mostra que o Mercado Livre está diversificando sua fonte de receitas, investindo em áreas de alto crescimento. Esses números deixam claro a estratégia do Mercado Livre, além do e-commerce, que é cada dia mais disputado, e a empresa vai se consolidando como uma potência financeira e tecnológica. Se 2024 foi o melhor ano da história, a pergunta que fica é: o que eles ainda podem conquistar? Lá em casa, nós contribuímos um cadinho para esse resultado e, possivelmente, você que ouve esse episódio também ajudou. Sejamos sinceros. Uma coisa que impressiona no Mercado Livre é como eles conseguiram mudar a própria imagem. Quem comprava por lá uns 10 ou 15 anos atrás vivia com medo de golpe, de não receber o produto ou até de receber algo nada a ver, tipo um tijolo dentro de uma caixa. Talvez você já tenha passado por isso ou conheça quem passou. Mas hoje, após uma mudança logística enorme, que buscou substituir as redes públicas como a dos Correios por uma capilaridade própria, no caso brasileiro, e um pente fino muito mais eficiente em relação a quem está vendendo e comprando dentro da plataforma, o ambiente de compras ali hoje é tão ou mais confiável do que ir até uma loja da qual você conhece o dono aí na sua cidade. E, claro, como a Fernanda bem elencou, eles não focam apenas no e-commerce, mas também em outras frentes.
Será que teremos no Mercado Livre um case latino-americano de destravamento de valor além do esperado com inteligência artificial? Encaminhemo-nos para o encerramento do 462 deste que é o podcast de economia e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Fernanda. Minhas queridas, meus queridos, muito obrigada por mais um episódio. A gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar pelas redes sociais, @sigafefa. E a gente vai se falando. Um beijão. Tchau, tchau. E obrigado, Raquel. É isso aí, pessoal. É isso aí, que é Augusto. É isso aí, minhas companheiras de podcast. A gente se fala e a gente se ouve na semana que vem. Não, mentira, não é na semana que vem, não. Porque na semana que vem tem carnaval. Então vamos ver, né, que é Augusto. A gente tira uma folguinha, porque ninguém é de ferro. Vamos pular carnaval. Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa depois do carnaval no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.